Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz do Senhor Jesus Cristo? Bom dia mesmo, tá? Que o Senhor nesse dia, ou nessa tarde, ou nessa noite, em a qual você estará vendo o seu vídeo, eu não sei qual é o horário, mas o dia, a hora que você, irmãos, acordar e contemplar o sol, agradeça a Ele, porque foi Deus que fez, para que você e eu possamos estar ainda aqui na terra. Porque aqui nós estamos de passagem, né, irmão? Aqui nada estamos aqui para, vamos dizer assim, para ficar. Nós simplesmente estamos vivendo os últimos tempos, nós, né? De outra geração, de outra geração, de outra geração, até a volta de Cristo. Bem, hoje nós vamos estar trazendo uma reflexão, falar sobre seita secreta. Bem estranha, né? Isso, logo quando o cristianismo foi começar a ser implantado no mundo, existiam algumas seitas. Após a morte e a ressurreição e a ascensão de Cristo, a partir daí surgiram muitas seitas, mas já existia antes também algumas seitas. Então nós vamos ver hoje algumas delas, tá? É muito interessante porque muitas dessas seitas hoje ainda está aqui no mundo e no Brasil também. Em todos os cantos terem, eu acredito que terá essa seitas que eu estarei falando aqui. E a última é a mais interessante, então você não pode perder a última. A última que é, vamos dizer assim, a mais interessante mesmo. Veja bem, mas antes de eu começar, eu não posso deixar de pedir para você vir aqui, então tem esse nomezinho aí, se inscreva no canal, irmãos, ative o sininho, deixa o teu like, faça o teu comentário, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos atingir essa meta de 1.001 inscritos. Você pode ajudar. Pastor, como é que eu posso ajudar? Pedindo um amigo, uma amiga para se inscrever no canal, para que possamos atingir essa meta. Não paga nada, irmão, é de graça. Você vem ali, um pedacinho, clica, se inscreve, se inscreveu, ativa o sininho, pronto. Não vai pagar nada, não vai vir nada na sua conta. Então, me ajuda a chegar a 1.000 inscritos, pede para alguém que você conhece para se inscrever no canal. Bem, os primeiros dias, irmãos, do cristianismo foram bastante complexos, tá? Havia inúmeras crenças, né, na interpretação e ruptura, tá certo? Que acabaram por gerar várias seitas, mas várias mesmo. E a maioria desses grupos acabou depois que o cristianismo mesmo foi institucionalizado como religião e a Igreja Católica foi a criada. Então, a partir daí, a Igreja Católica, que hoje está, a Igreja Católica Apostólica Romana, foi criada, né? As pessoas fundaram, irmãos, essas seitas e era conhecida como agnósticos, que hoje ainda existe. Eles acreditavam que tinha um conhecimento secreto sobre Deus e o divino e tinham diferentes visões de Jesus Cristo em seus ensinamentos. E muitos dos seus textos foram destruídos, porque por heresia, irmãos. Assim como eles, por terem sido considerados hereges. Então, eles foram considerados hereges pela igreja primitiva e a partir daí, irmão, começaram a destruir o seu material. Era até bom que tivesse ficado para análise, né, da gente. Então, veja bem, então nós podemos entender o seguinte, que a partir do que aconteceu, surgiu dentro do contexto o tal do famoso arianismo. E o que é arianismo? Eu coloquei aqui, arianismo nasceu, irmãos, do ensinamento do presbítero cristão de Alexandria, o famoso Ário. Ário e suas crenças eram bastante semelhantes da igreja primitiva, exceto pelo fato que eles acreditavam que Jesus era menor do que Deus. Mas só que a Bíblia não ensina isso, mas eles achavam. Então, o que é que acontece? A ideia foi oficialmente declarada uma heresia no primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Então, o Ário recebeu algum apoio
dos imperadores romanos. Mas, então, o catolicismo foi introduzido como a religião oficial e o arianismo morreu. Então, você percebe aí, irmão, que a coisa não estava muito bem, não. Então, veja bem, vamos dizer assim, outra seita foi a adocionismo. Adocionismo, embora sua origem tenha ocorrido no século II, foi no século VIII que um bispo espanhol chamado Elipando começou a promovê-lo. Essencialmente, os adocionistas acreditavam que Jesus era apenas um homem e que nasceu sem nenhuma divindade. Mas ele foi recompensado através do que? Do batismo. E não ter pecado, por isso Jesus não ter pecado, no caso para eles, esse homem, consequentemente tornou-se um filho adotado de Deus. Veja que absurdo. Então, o movimento acabou sendo renegado, irmão, como heresias e seitas, e chegou ao fim. Você percebe, irmãos, o quanto essas pessoas parece que criam muitas, vamos dizer assim, muitas fantasias sobre isso. E outro foi o novacionismo. O novacionismo, irmão, eu acredito que ele já está em evidência ainda, né? Rejeitaram a ideia da Igreja Católica de que os cristãos que renegam sua fé em público, vamos dizer, durante a perseguição do Império Romano, deveriam ser autorizados a voltar à igreja. Então, o movimento foi iniciado por um padre romano, Novaciano, que discordou do Papa Cornélio e se tornou um antipapa. A seita acabou perdendo força e morreu. É muito interessante naquela época, né, irmão? As coisas naquela época era bastante interessante. Então, veja bem, outro fator que nasceu é o docetismo. O docetismo, irmão, acreditava que Jesus Cristo não tinha um corpo humano real. Em vez disso, era tudo uma ilusão, uma aparência. Isso porque o corpo humano poderia ser corrompido. Então, Jesus nunca poderia ser um homem mortal. Vê que absurdo. Então, foi uma das primeiras seitas agnósticas, o docetismo. Para você ter uma ideia. Né? Então, datado no final no primeiro século, há uma crítica a essa cisma, rompimento religioso, na Bíblia também. É assim que você pode reconhecer o Espírito de Deus. Todo espírito que reconhece que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Mas todo espírito que não reconhece que Jesus não é Deus, esse é o espírito do anticristo, que vocês ouviram que está chegando e mesmo agora está no mundo. Está lá em 1 João, capítulo 4, versículos 2 e 3. Você percebe que essa seita, ela não acreditava, né? Que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, o donatismo de Ceciliano foi eleito bispo de Catargo no século IV e foi consagrado por um bispo traditor. Traditores foram líderes religiosos que, em troca de suas vidas, entregaram as escrituras para serem queimadas durante a perseguição romana. Irmão, os romanos, né, perseguiram muito a igreja, a palavra de Deus, porque tudo para eles, irmãos, era feitiçaria, uma coisa muito, muito terrível mesmo. Então, os encratitas, irmão, o nome dessa seita vem da palavra grega continência, entendeu? Interessante, né? Esse grupo religioso pode ser rastreado até um homem chamado Tassiano, do século II. Então, os encratitas não se envolviam em sexo, não queriam sexo com mulher, ninguém. Até se opunham ao casamento. Os encratitas também não comiam carne, nem consumiam álcool. Então Teodósio o Grande acabou por banir a seita e eles acabaram morrendo um após o outro. Não podia ter sexo, não podia ter relação, como é que ia haver uma procriação? Né? Não tem como,
não existe, né? Então, outros eram os Naacenos. Os Naacenos, irmãos, de acordo com o teólogo cristão Hipólito, os Naacenos celebravam uma serpente. Interessante isso, né? Sua doutrina foi supostamente entregue por Mariamã, uma discípula de Tiago, o justo. Então, a cobra, não sei se estão lembrados, irmão, da serpente. A serpente, irmãos, que foi o quê, irmãos? Que foi, vamos dizer assim, a levantada do deserto, está lembrado dela? Parecido por aí vai, né? Catarismo, irmão, ela é, vamos dizer assim, remonta na Europa Ocidental do século IX, do século XI. Eles acreditavam que Deus criou o mundo espiritual e Satanás. E criou o mundo material. Ele criou o mundo espiritual, Satanás criou o mundo material. Catarismo interessante. Deus cria o espiritual e Satanás cria o material. Tem noção, irmão, disso? Tem noção? A salvação só ocorreria através de um ritual de batismo, conhecido como cancelamento. Então, esse batismo era que daria a questão. Então, os catários acreditavam que a alma, que chamam catarismo, os catários acreditavam que a alma era um anjo sem gênero, condenado por Satanás a reencarnar. Eles não comiam carne ou tocavam em membros de gêneros opostos. O movimento foi particularmente forte no sul da França, onde ainda se pode encontrar muitos castelos catários. Interessante, né? Prestou atenção a isso, irmão? O bogomilismo, olha que não estranho, bogomilismo é uma seita, irmãos, que muito interessante essa seita. Essa seita surgiu na Bulgária e é a mais recente, datando do século X. Eles acreditavam que Deus tinha 2 filhos, Satanuel, pode um negócio desse, e o outro era Micael. Satanuel se rebelou e veio à Terra e criou o corpo humano e o mundo material. Por sua vez, Micael é o divino que criou a alma humana. Veja que coisa absurda, irmãos. Você tem noção disso, irmão? Então, o bogomilismo eram contra a exibição de riqueza nas igrejas e abraçavam um estilo de vida humilde. Eles não consumiam álcool, não tinham relações íntimas, nem comiam carne. Os bogomilos se opuseram ao sacerdócio, ao batismo e à relíquia material como cruzes. O movimento acabou por volta do século XVI, mas ainda há alguns vestígios da seita, como esta, Lapide na Bósnia e na Herzegovina. Então, irmão, você percebe que essa seita ainda existe. Pode um negócio desse? E com certeza deve ter muitos membros, né? Com certeza. Aí vem os canitas. Os canitas, irmão, como o nome indica, são os canitas, eram dedicados ao filho de Adão e Eva, que vem de Caim, né? Adão e Eva. Caim, que teria sido punido injustamente por Deus, pode um negócio desse? Os canitas acreditavam que a criação do mundo era, na verdade, um ato do mal, para que os humanos não pudessem alcançar o divino. Veja que absurdo, né, irmão? Os cainitas, eles também acreditavam que Judas Iscariotes não tinha traído Jesus. Eles teriam apenas seguido suas ordens. Se quiser saber mais sobre isso, tá certo? O texto agnóstico, Evangelho de Judas, que existe, você pode procurar, que contém essa suposta conversa entre Jesus e os discípulos. Quando a seita ela não durou muito tempo, durou mais ou menos até o século II. Você percebe que absurdo. Mas será que não tem isso hoje?
Será, irmãos? Os borboristas tinham alguns rituais realmente bizarros. E sacramentalismo sexual. Os rituais envolviam o consumo, que absurdo, o consumo de sangue menstrual e sêmen, que eles consideravam o sangue e o corpo de Cristo. Pode um negócio desse? Você tem ideia, meu irmão, disso? Que essa seita, ela consumia o sangue menstrual e o sêmen, e dizia que era o sangue e o corpo de Cristo. Você tem ideia do que é isso, irmão? E outros eram o simonianismo, simonianos. Os simonianos, essa seita criou sua doutrina a partir de Simão, o mago, que é considerado um herege e foi famosamente desafiado pelo apóstolo Paulo. Lembra dele? Está lá em Atos, capítulo 8, do versículo 9 ao 24. Lembra dele? Surgiu essa seita. A seita existiu entre o século II e o século IV. Eles foram acusados de uso de magia. Você percebe que a coisa não foi tão assim, somente aquele em Atos, né? As coisas pioraram. Ainda bem que acabou. Outra seita é o montanismo, também chamado de nova profecia. Os montanistas poderiam ser considerados os precursores do pentecostalismo moderno. Tá vendo aí? Dada a sua ênfase no Espírito Santo e falar em línguas, eles espalharam a ideia de que a segunda vinda de Cristo era iminente, encorajando ao ceticismo, a abstinência dos prazeres físicos e o martírio. Os montanistas foram eventualmente considerados hereges e foram perseguidos. Olha aí, irmãos. Ei, desculpa aí, tá balançando, o negócio aqui tá quase lá. Você percebeu aí aonde essa seita aqui, o montanismo que realmente foi, segundo essa seita, que podemos estudar mais, foi a que criou o pentecostalismo. Já pensou um negócio desse? Então você percebe aqui, vamos lá, o marcionismo. Os marcionitas eram seguidores de Marcião, de Sinop. Ele rejeitou Deus, o judeu, que chama-se o Javé, alegando que ele não era o pai de Jesus. Na verdade, Marcião rejeitou qualquer contexto judeu, inclusive que se tornaria o Antigo Testamento. Ele acreditava que Paulo era o único apóstolo verdadeiro e encorajava o celibato e proibia o casamento. E como outros agnósticos, acreditava que Jesus nunca foi humano. Será que tem alguma aparência com alguma religião? Escreve aqui embaixo. O carpocracianismo. Ao contrário, essa aqui é outra seita, viu, irmão? Ao contrário dos cristãos tradicionais, o carpocracianismo defendia o libertismo. Acreditava que na reencarnação, o Evangelho secreto de Marcos, descoberto no século XX, oferece algumas informações sobre as crenças e eles. Percebe aí o perigo dessas religiões, irmãos? Vocês estão percebendo aí? Outra seita é os marcosianos. Os marcosianos eram liderados por um professor chamado Marcos. Eles acreditavam na numerologia e na teoria das letras. Sua teoria dos números foi inspirada pelos pitagóricos e ele atribuíram a letras aos números. Por exemplo, Jesus corresponde a 8, que é obtido somando todas as letras do alfabeto grego. Preste atenção, é isso que hoje ainda existe, né? Esses fatos. Valentianismo. O valentianismo, irmãos, seguia o ensinamento do teólogo agnóstico Valentim. Ele acreditava em um ser primeiro androgênio com aspecto masculino e feminino. Preste atenção, com aspecto masculino e feminino. O Evangelho da Verdade, escrito pelos valentinianos,
valentianos oferece mais informação sobre suas crenças. Então, meu irmão, a gente percebe aqui que o Evangelho da Verdade, já pensou esse fato aqui, seria interessante a gente até poder depois olhar direitinho, né? Outra seita é os basilidianos. Os basilidianos eram seguidores de Basílides, de Alexandria. Eles eram adualistas e emancionistas, o que significa que matéria e espírito eram forças separadas e opostas. Jesus era um ser vivo, sem corpo físico. Então ele não podia ser crucificado. Os basilidianos acreditavam que Jesus trocava de posição e aparência com Simão de Cirene, que foi crucificado em seu lugar. A pessoa, que absurdo. O outro era ofitismo. O ofitismo recebe esse nome por causa da palavra cobra. Será? A cobra, inclusive, a Eucaristia deles envolvia uma cobra e eles acreditavam que a serpente que tentou Eva era, na verdade, herói. Isso porque Deus queria dominar Adão e Eva, escondendo o conhecimento dele. Já pensou, irmão? Que absurdo. Setianismo. Os setianistas eram grandes fãs de Sete, terceiro filho de Adão. Olha aí. E Eva. E eles escreveram Apócrifo, o livro secreto de João. A seita faz referência a um Deus desconhecido, com aspecto masculino e feminino. Será que nós estamos vivendo isso hoje, dia de hoje, irmão? Será, hein? Ou você acha que não? Então essa é a última que você pode perceber, irmão, que fala de Adão e Eva. Né? Eles acreditavam que Deus realmente fez uma maldade com Adão e Eva. Você concorda com isso ou não? Participe do nosso canal, faça aqui a sua inscrição, ative o sininho, deixe seu comentário e vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. Essa foi a palavra, o conhecimento que eu trago para você mais uma vez hoje. Então, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever não. É muito importante para a gente aqui, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.